Olá, está começando agora mais um episódio do Ligado na Universidade. Hoje vamos falar do diabetes, uma doença que afeta milhões de brasileiros e que sempre requer muita atenção. Inclusive, justamente pensando na importância de se debater essa enfermidade, é que vai ser realizada aqui na USP Bauru a terceira jornada do diabetes nos dias 22 e 23 de novembro. E para falar mais sobre o diabetes, também sobre a jornada, estou recebendo aqui o médico Carlos Negrato, que é professor da Faculdade de Medicina de Bauru, da USP, FMBRU, e também um dos organizadores desse evento. Professor, primeiro, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, professor, primeiramente, vamos falar aí sobre o diabetes. O que é o diabetes, professor? O diabetes é um distúrbio causado no metabolismo da glicose, né? Seja por falta da produção de insulina, né? Ou então por resistência à sua ação. Então, basicamente, os dois grandes mecanismos fisiopatológicos do diabetes são a falta de produção ou a resistência à ação da insulina. E, professor, quais são as consequências se o diabetes não for tratado? O diabetes, quando bem conduzido, bem tratado, permite que a pessoa tenha uma vida normal por muito tempo, certo, sem complicações e, enfim, uma vida completamente plena. Porém, quando mal tratado, ele pode trazer sérias complicações, né? Então, ele é a sexta causa de mortes no Brasil. Nossa. Talvez mais, por um levantamento que eu fiz com os alunos aqui em Bauru, talvez seja uma causa mais importante que essa sexta colocação, né? É a principal causa de cegueira em pessoas adultas no mundo, né? As pessoas que têm diabetes têm 2 vezes mais risco de ter infarto do AVC, infarto do miocárdio e AVC, né? Tem 17 vezes mais riscos de terem doença renal crônica, necessitando de tratamento dialítico ou até de transplante, né? E tem um risco 40 vezes maior que a população geral de sofrer algum tipo de amputação não traumática de membro inferior, principalmente. É o famoso pé diabético. Pé diabético, né? Nossa. Então são consequências muito sérias, né, professor? Sim, além de que, geralmente, os indivíduos com diabetes tipo 1, que geralmente ocorre na população mais jovem, quando não bem cuidados, não tratados, eles podem sofrer uma aposentadoria precoce por alguma das alterações do diabetes, né? Isso aí tem um custo muito grande para o sistema de saúde, para a sociedade, para o indivíduo e para a família, né? E também eles perdem cerca de 17 anos, os diabéticos tipo 1, de produção, né, de trabalho, de vida laboral, né? E também acabam tendo, quando não bem controlados, uma mortalidade mais precoce, né? Então, é uma doença assim, altamente prevalente, altamente agressiva quando não bem cuidada, né? Que tem um custo humano muito grande, né? Tanto direto e indireto no seu tratamento, quanto também tem um custo para a saúde global. Então, cerca de 15 a 20% dos gastos de saúde mundial são para tratamento de diabetes e suas complicações. Isso, em 2021, era estimado, que foi a última estimativa da Federação Internacional de Diabetes, que custaria em torno de 970 bilhões de dólares por ano. Nossa, então, muita coisa. Muito, muito, muito. Professor, eu, assim, não sei se é uma percepção minha, mas parece que todo mundo tem um familiar que tem diabetes, um amigo que tem diabetes. É uma doença muito prevalente ainda? Muito, muito, muito. E vem aumentando a prevalência, né? É muito prevalente e vem crescendo todos os tipos de diabetes, né? Seja o diabetes tipo 1, seja o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, que corresponde a cerca de 90% dos casos de diabetes, né? Então, esse diabetes, o diabetes em adultos, na faixa etária de 20 a 79 anos, acomete 1 em cada 10 adultos do mundo. Nossa, é muita coisa. É muita gente. É muita gente. É um mar de pessoas com diabetes, né? E ele vem aumentando, sim. Então, em 1985, para você ter uma ideia, existiu no mundo, foi o primeiro levantamento da Federação Internacional de Diabetes, 50 milhões de pessoas com diabetes, né? Era estimado que houvesse. Em 2021, que foi o último censo mundial, a previsão era que existissem 537 milhões de pessoas, né? A previsão é que para 2030 tenhamos 643 milhões e para 2045, 784 milhões de pessoas.
Então gente. é muita gente. É muita gente. Doutor, aqui em Bauru a gente tem a ADB, se eu não me engano, Associação dos Diabéticos de Bauru, e também tem um ambulatório Diabéticos de Bauru, do qual o senhor é fundador, né? Desses dois serviços, carrega até o nome do senhor. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, até em vista mesmo de todos esses números que o senhor está falando, da importância de se atentar para essa doença, explicasse quais são esses serviços, o que a associação, o ambulatório oferecem, a porta de entrada, o que vocês fazem nesse ambulatório, nessa associação, professor? A Associação dos Diabéticos de Bauru foi fundada logo que eu cheguei em Bauru para trabalhar, e foi fundada por um grupo de pais de crianças com diabetes tipo 1. Certo. Então a ideia original era fazer um local para atender de todas as maneiras as crianças e jovens que tinham diabetes tipo 1, né? Que na época se chamava de infanto juvenil, esse nome mudou, né, com o passar do tempo, e que é a população de controle mais difícil, mais fino, tem que ter um controle mais delicado, né? Certo. Então na época foi feito esse grupo de pais de crianças com diabetes comigo, né? E a gente então fez a associação para essa finalidade. E ali a gente começou a prestar primeiramente palestras, esclarecendo tudo, o que era o diabetes, sinais e sintomas, as complicações, né? E essa educação em diabetes é um pilar muito grande. Então o tratamento do diabetes, ele tem 4 grandes pilares, né? Que é a educação, que deve começar no momento do diagnóstico e não parar nunca, né? Tem a dieta, né, que deve ser feita para cada indivíduo em particular. Tem os exercícios físicos e a medicação, são os 4 grandes pilares. E a associação, o trabalho dela se baseia basicamente na educação. Aí essa associação ela cresceu e foi sendo procurada por muitos pacientes com diabetes tipo 2 também. Não só pais? Não só pais e crianças, né, com diabetes. Então a gente passou a chamá-la de Associação dos Diabéticos de Bauru, né? E ela está aí desde 82, prestando esse serviço para a comunidade, né? O acesso lá é por livre demanda, quem procura sempre atendido, e em particular o atendimento feito pelo ambulatório de diabetes da FMBRU é feito na sede da Associação dos Diabéticos. Nós usamos o prédio, né? E fazemos esse ambulatório uma vez por semana, onde a gente atende adultos, crianças e até grávidas, né, com diabetes. Então a gente faz esse trabalho, aqueles pacientes, então a gente geralmente dedica esse trabalho, foca mais aquelas pessoas com baixa renda, com menos de 3 salários mínimos familiar, né, mensal, e basta que procure a associação. Aquelas pessoas que têm algum tipo de recurso, eles podem pagar uma pequena mensalidade, bem simbólica, né? E lá eles têm à disposição, além do atendimento médico que a gente presta, né? A gente faz a consulta, pede os exames de laboratório. Quando existe medicamento que a gente possa ceder, a gente trata, fornece esses medicamentos, né? E também tem um exercício de educação física, que é um link entre a Associação dos Diabéticos com a Unesp. Então os alunos de educação física fazem um trabalho lá perante a manhã. Tem psicóloga, tem nutricionista, né? Então é um tratamento bem legal, bem bacana. O senhor citou a Unesp, o senhor citou também a FMBRU. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse link. Com a faculdade, os alunos, eles estão atuando lá, acabou sendo essa porta de entrada também para os alunos terem essa prática, esse convívio? Sim, lá é o primeiro momento, né, que eles chegam, que eles praticamente saem do curso mais básico aqui. Então eles vão lá e pegam aquilo com um afinco enorme, né, porque é a primeira vez que eles estão vendo um paciente. Sim. Né? Eu oriento, eu oriento a fazer o exame físico, a anamnese, né? A prescrição e de tudo discutido com eles, para que eles aprendam realmente, né? E ensino eles a fazer a primeira receita médica deles, eles fazem lá. A associação fica aqui pertinho do campus, né, professor? Fica aqui perto do campus, na Avenida Nações Unidas, 2840. Certo. Então, quem tiver interesse, então, vocês estão de portas abertas? Sempre. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com o Ligado na Universidade.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje o médico Carlos Negrato, que é professor da FMBRU USP e organizador da terceira jornada do diabetes. Professor, no bloco anterior o senhor acabou citando aí diabetes tipo 1, tipo 2. O senhor poderia explicar para a gente quais são, o que diferencia um tipo 1 do tipo 2 do diabetes? O diabetes é dividido basicamente em 4 grandes grupos. Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos, tá? O diabetes mais prevalente, que mais ocorre, que mais a gente encontra é o tipo 2. Certo. Ele geralmente ocorre em pessoas adultas, geralmente com acima de 35 anos, aumenta bem a frequência, né? E ocorre basicamente naquelas pessoas que têm um histórico familiar de diabetes, geralmente pessoas obesas e pessoas que têm o estilo de vida sedentário. Certo. Esse é basicamente o protótipo. O tipo 2, esse. Tipo 2. Embora ele esteja aumentando na população pediátrica e de adolescentes. Por quê? Porque essa população tem tido um aumento das taxas de obesidade, que é o gatilho principal, estilo de vida, né? Já o diabetes tipo 1, ele basicamente é causado por uma reação autoimune do organismo. Então, num determinado momento, o próprio organismo da pessoa começa a produzir anticorpos contra as células das ilhotas de Langerhans, células beta, que é onde a insulina é produzida. Então essa pessoa deixa de produzir insulina praticamente por completo. Então por isso que ele tem uma labilidade maior, geralmente, no tratamento. Então, geralmente, o tipo 1 você já inicia o tratamento com o uso de insulina. E o tipo 2, e os dois tipos com mudança de estilo de vida, né? Mas o tipo 1 já inicia com insulina, o tipo 2, além da dieta, exercício, geralmente medicamentos orais. E depois ele tende, com o tempo, a progredir. Aí você tem que ir fazendo escalonamento do tratamento. Então, aí temos o terceiro grupo, que é o de diabetes gestacional, que é aquele diabetes que é primeiramente diagnosticado durante a gravidez. Certo. Então a mulher não é diabética e ela, ao ficar grávida, ela pode desenvolver uma hiperglicemia de graus variados, tá? E o diabetes gestacional, ele ocorre em cerca de 18% das gravidezes, 18 a 20% das gravidezes no Brasil. Bastante coisa, tá? Também. Também é alto, né? E é importante que ele seja diagnosticado adequadamente e tratado, porque a mulher que tem o diabetes gestacional, ela tem um risco maior de ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia, abortamento, tá? Então tudo isso ocorre mais nessas mulheres. Além de que, ela geralmente, se não bem tratada, não bem orientada, ela deixa um imprint genético para o filho. Então vai haver uma transmissão transgeracional de diabetes e de doenças metabólicas. Então, filhos e mães com diabetes na gravidez, que não foi adequadamente tratado ou controlado, têm um risco muito grande de desenvolver também diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e dislipidemia já no início da vida adulta. Então, daí o motivo de se tratar para prevenir complicações maternas e fetais. E os outros tipos abrangem vários tipos bem mais raros de diabetes, que são ligados a algumas síndromes, alguns defeitos genéticos, né? Então são mais raros, mas também necessitam de bastante atenção. Professor, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco da questão da FMBRU, né, do trabalho que a FMBRU tem desenvolvido com esse tema. E eu sei também que o senhor está fazendo algumas pesquisas até para mapear, né, para a gente ter um raio-x da incidência do diabetes. Como que estão essas pesquisas? Já dá para a gente falar alguma coisa? Já dá para ter algum resultado disso, professor? Sim. Com relação ao diabetes tipo 1, basicamente o maior estudo brasileiro que existe foi feito aqui em Bauru. Eu conduzi esse estudo, eu fui coletando dados, né, por 40 anos. E eu e mais um grupo de endocrinologistas e pediatra tem também, compilamos esses dados e esse dado foi publicado em 2016. Então pré-FMBRU, antes da faculdade? Pré-FMBRU, antes de eu entrar aqui na faculdade. Eu sempre me envolvi com pesquisa em diabetes. Legal. Né? Mesmo não estando na época ligado ao ambiente universitário. E aí, o que a gente observou é que aqui em Bauru, nesse período de 40 anos, houve a taxa nossa de incidência, quer dizer, de casos novos que ocorriam por ano de diabetes tipo 1, era de 12,8 casos por 100 mil crianças com menos de 15 anos, que é tido como uma taxa alta, tá? Pela Federação Internacional de Diabetes. Por ano, casos novos? Em crianças com menos de 15 anos.
E de quando eu comecei o estudo até a última vez que a gente analisou, que foi 2015, ocorreu um aumento de cerca de 3,1% ao ano, né? Então é muita criança comprometida, muita criança que precisa ser cuidada e tratada, né? E já a prevalência do diabetes tipo 2 também vem aumentando. Então o estudo brasileiro feito em 9 capitais do Brasil e nos anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90, mostrou que a prevalência era de 7,6% da população adulta, de 20 a 79 anos. O tipo 2. Tipo 2. E depois, isso foi feito nas diversas regiões do Brasil, e em seguida foi feito um levantamento em Ribeirão Preto, que mostrou que já estava em 12,5%, e logo dali uns 2, 3 anos foi feito outro em São Carlos, que já mostrou uma prevalência de 14%, em torno de 14%. Quer dizer, é uma doença que vem crescendo, o número de pessoas acometidas. E aqui na faculdade, professor, o senhor chegou a fazer alguma pesquisa também? O senhor falou esse pré-FMBRU. E aqui na faculdade, com os alunos mesmo? Muitas. Os alunos aqui são brilhantes, né? E eles eu tenho trabalhado intensivamente, né, com muitos deles, uma boa parte deles passam comigo e eu tento incentivar a pesquisa. E nesses 3 anos que eu estou aqui na faculdade, a gente já publicou mais de 15 artigos em revistas internacionais de impacto importante, né, sobre a temática diabetes, né? Então, por exemplo, tem sobre mortalidade, né? Por isso que eu disse no início que talvez o diabetes no Brasil não seja mais a 6ª causa morte, mas estaria mais acima nessa escala, porque há um grande número de sobrenotificação. Então, na hora de se preencher o atestado médico, não é constatado que a pessoa tem diabetes. Então, ele tem um peso maior nessa balança, né? E tenho feito revisões de literatura, né? Por exemplo, as mulheres que têm diabetes gestacional, elas têm que fazer 6 semanas após o parto, elas têm que fazer uma curva glicêmica novamente para ver se elas voltaram ao normal ou não. Mas a imensa maioria das mulheres não fazem. Não voltam. Não voltam, porque a mulher que tem diabetes gestacional, ela tem 10 vezes mais riscos de ficar diabética após a gravidez do que a mulher que não teve, né? E então pede-se que 6 semanas após o parto, ela volte para checar o status glicêmico dela. Mas poucas voltam, né? E aí os meus alunos fizeram um trabalho vendo quais são os motivos, as causas que levam essas mulheres a não voltar e a fazer a checagem do seu metabolismo. Professor, então, além de todos esses estudos, para discutir o tema, vai ter essa 3ª jornada do diabetes, né, dias 22 e 23 de novembro, aqui na USP Bauru. Queria que o senhor falasse aí do grande objetivo desse evento, professor. Então, o objetivo desse evento é, assim, proporcionar uma atualização científica, trocas de experiência entre profissionais e estudantes, né, e também debates sobre os avanços que tem havido no diagnóstico, tratamento e cuidado das pessoas com diabetes, né? Então esse é o objetivo, espalhar a educação, né, para alunos de medicina ou de todas as áreas da saúde, né, não só no de medicina, odonto, nutrição, quem tiver interessado está aberto. Alunos e profissionais. Alunos e profissionais. Certo. Não é apenas um evento aí científico só para a comunidade acadêmica. Não. Certo. O professor, o tema, se eu não me engano, é diabetes em diferentes fases da vida, né? Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho por que foi escolhido esse tema, da importância desse tema. A gente escolheu o tema para abordar essas diferentes fases da vida, porque de acordo com o momento que ele ocorre, que ele aparece, ele vai ter um impacto, né, grande na família, são consequências diferentes, né? Então aquela criança que fica com o diagnóstico mais precocemente, ela tem um tempo maior de ter complicações no futuro. Então você tem que investir nessa criança, na família, na educação desse rol de pessoas, para que a gente obtenha um bom controle, né? Aí nós vamos abordar também nessa jornada nossa, né, além do diabetes na infância, nós vamos falar um pouco sobre diabetes na adolescência e trazer inclusive um grupo de pessoas com diabetes para fazer uma mesa redonda sobre como é viver e conviver com diabetes. Legal. Porque eu que não tenho orientar a pessoa a faz isso, né? É mais fácil do que sentir na pele, né?
Então a gente vai ter essa troca de experiências com as pessoas com diabetes. Depois nós vamos falar também sobre o diabetes na adolescência, que é um período crítico, porque o adolescente, por si só, já tem aquela rebeldia da adolescência, fora toda a mudança hormonal que ocorre, que reflete no metabolismo de glicose também. Então é um período difícil de conduzir, né? Então a gente vai abordar esse tema. Vamos falar do diabetes na gravidez, exatamente para abordar essa questão do diabetes na gravidez, seja ele diagnosticado antes da gravidez ou depois, ou durante a gravidez, que é o diabetes gestacional, né? E vamos falar também do idoso, da pessoa diabética no idoso, focando diversas facetas, né, nessas faixas etárias. O senhor citou o brilhantismo dos alunos da FMBRU aí nessa questão das pesquisas, do empenho no próprio ambulatório, mas eles também têm um envolvimento direto na organização desse evento, né, professor? Sim, eles e a professora Bárbara que estão capitaneando isso aí. Alguns deles, né, e a professora Bárbara. Então, se não me engano, é a Liga Acadêmica de Clínica Médica, isso. Né? Semiologia, salvo engano, mas né? tem um grupo só dos alunos que vão lá na associação, certo. Que é a ADB, que a gente chama de Associação dos Diabéticos de Bauru, né? Então eles também estão por trás da organização desse Sim, os alunos estão, e como eu disse, a gente usa o ambiente da ADB, da Associação dos Diabéticos de Bauru, gentilmente fornecido pela diretoria, né? Para que a gente trabalhasse lá. Bom, professor, o senhor citou a professora Bárbara, né? Então o senhor, a professora Bárbara, e tem mais uma docente na coordenação? Sim, tem a professora Maria Cristina Cres, que ela é preceptora do nosso curso. Ela é endócrino pediatra e ela está encarregada basicamente de atender as crianças, né, com os alunos, e eu atendo os adultos com os alunos. Certo, vocês ficam aí nesse guarda-chuva dando suporte, mas os alunos também pegam a mão na massa aí para organizar a jornada. Professor, eu sei que é difícil a gente falar de um ou outro palestrante, acaba sendo injusto, né? Mas tem alguns palestrantes que eu gostaria de destacar que vão estar presentes na jornada? Olha, a gente fez convites para as pessoas que atuam nessas áreas que a gente falou que vai abordar, não é? Certo. Então, todos eles foram super prontos e prestativos, né? Então, mais ou menos o que a gente vai fazer no programa, no dia 22, vai ter a abertura oficial do evento, e eu vou fazer exatamente uma fala sobre a epidemiologia do diabetes no mundo e no Brasil, né? E vou falar sobre, logo em seguida eu termino a minha apresentação já apresentando os resultados desses trabalhos feitos pelos alunos da USP. Que a gente já citou aqui. Que a gente já citou. Legal. Eu vou explicar, mostrar a estampa de cada trabalho, né? E quem fez, os autores, que sempre fizeram comigo e com o grupo de alunos, e em seguida falar os resultados principais, né? Legal. Depois vai ter, no dia seguinte, na mesma noite de abertura, os alunos inscreveram trabalhos para apresentar. Então vai ter apresentação e julgamento destes trabalhos. Legal, né? legal. No dia seguinte, vai ter... no dia 23, então. A abertura 23, dia 22, tá? Aí vai para o dia de 23. Isso, no dia 23, eu também vou fazer uma fala sobre as mudanças nos critérios diagnósticos de diabetes que a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Federação Internacional de Diabetes estão propondo. São critérios novos de se diagnosticar diabetes e pré-diabetes, né? Em seguida, o professor Enio Damaso, também professor do curso, certo. Ele vai falar sobre diabetes gestacional, né? E manejo de pacientes com diferentes perfis de risco, né, metabólico. Depois, a doutora Cristina vai falar sobre diabetes na infância. Cristina Cres. A Cres. O diabetes tipo 1 e 2, né? Como eu falei que vem crescendo bastante, né? Depois, nós vamos ter uma aula com uma educadora em diabetes, que ela vai falar sobre o uso de tecnologia, né, no tratamento de diabetes. Inclusive, ela vai discutir como funcionam esses aparelhos que existem atualmente, que fazem a leitura da glicemia, da glicose intersticial, não glicemia, da glicose intersticial. Né? Legal. Então, isso é no período da manhã, e ainda vai ter no fim da manhã essa mesa redonda com as pessoas com diabetes, falando como que isso impactou e impacta na vida deles. Como, né? Convivem, né? Como vivem com diabetes. Né? Aí nós temos um intervalo para o almoço. À tarde, o professor Júlio, também do curso, né? Alencar, né? O Júlio Alencar, ele vai falar sobre urgências clínicas dos pacientes com diabetes. Ah, legal. Tá? O Dr. Nardi, também professor do curso,
vai falar sobre a disfunção sexual no paciente adulto com diabetes, que é uma situação preocupante e bastante prevalente. Uma consequência que a gente acabou não citando, Sim, né? Uma consequência uma das disfunção sexual. Né? E, por fim, o Dr. Edson, que é preceptor do curso, Edson Carvalho de Mello, ele vai falar sobre diabetes e infecções nas pessoas idosas. Né? E, por fim, nós vamos ter um intervalo e, finalmente, a premiação dos alunos que ganharam, como tendo os melhores trabalhos apresentados, e o encerramento. Programação bem completa aí, abordando justamente essas diferentes fases da vida. Professor, ainda dá tempo de se inscrever na jornada? Dá. Existem vagas, elas são gratuitas, tá? Mas a pessoa que queira participar, ela tem que se inscrever. Então, o que a gente está pedindo é que eles entrem no Instagram, no link da bio, tá? E o endereço é ADB Bauru. Não, é ADB FM Bro. ADB FM Bro. ADB.FM Bro. Isso no Instagram. No Instagram. Certo, está aparecendo aqui na tela. Professor, para a gente finalizar, queria que o senhor fizesse um convite aí para o pessoal participar da 3ª jornada do diabetes. Olha, é com grande prazer que a gente programou e elaborou esse programa, né? E tudo que a gente visa é o melhor atendimento ao paciente com diabetes, né? E eu acho de suma importância que pessoas que lidam em qualquer nível de atenção, primária, secundária, terciária, façam uma atualização, aprendam a manejar melhor, né? Vejam o que tem de ponta de tratamento e como tratar essas pessoas, porque eles precisam e merecem. Professor, então, são todos convidados. Queria parabenizar o senhor aí, em nome de toda a organização aí, por esse evento, né? É um tema muito importante, deu para ter uma ideia aí de quantas pessoas são afetadas pelo diabetes. Parabéns, muito obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço e obviamente que eu agradeço às professoras Bárbara e Cristina, que super ajudam a gente. Tem um grupo de alunos que também está participando muito ativamente, eu não vou nominar porque são vários, eu corro o risco de esquecer de algum. E também a ADB, que fornece o seu local físico para que a gente faça esse trabalho lá. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.